Alô. Pedindo a proteção de Deus, iniciamos a 9ª sessão ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Andeara, no dia 3 de julho de 2013. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues Batatinha, presente. Antônio Marcos do Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campeiro Zito, presente. Marcelino Lúcio da Silva Silas, presente. Paulo Antônio Cerezini, presente. Wilson Carlos de Aguiar Primo, presente. Com a presença do número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Com a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, Palavra, vereador Zé Antônio. já que é do conhecimento de todos, peço a dispensa da ata da sessão anterior. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa na leitura da ata. Não houve manifestação, coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias constantes na pauta. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Devido ao motivo de gripe forte, eu gostaria de pedir ao senhor presidente e a todos os vereadores passar essa leitura para a funcionária Magali. Com a palavra a Magali, para a leitura. Projeto 08/2013. Projeto de Lei número 8, de 12 de abril de 2013, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e da outras providências. Osílio Edilon da Silveira, prefeito do município de Andeara, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das Diretrizes Gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2014 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição constante do anexo 1, que faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária. Conterá reserva de contingência, identificada pelo Código 99999999, em montante equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 2% da receita corrente líquida prevista orçada, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo 2º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal. Parágrafo 4º. O orçamento de investimentos das empresas de que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, quando couber. Parágrafo 5º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência social, quando couber. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de julho, de conformidade com a emenda constitucional número 25/2000. Artigo 6º. A lei orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Capítulo 2. Das metas fiscais. Artigo 7º. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata as especificidade dita no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, do específico programa do anexo de metas e prioridades, a criação de cargos, empregos ou funções, a concessão de qualquer vantagem ou aumento remuneratório, bem como a admissão ou contratação de pessoal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto pelos órgãos e entidades da administração direta. Artigo 8º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 9º. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo 2, que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. Na estimativa da receita deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo à administração o seguinte. Inciso 1. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Inciso 2. A edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas. Inciso 3. A expansão do número de contribuintes. Inciso 4. A atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Parágrafo 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 5º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridos sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior. Artigo 10º. O Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20%
do orçamento das despesas nos termos de legislação vigente. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo 1º. Não onerarão o limite previsto no inciso 3 os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativo e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Parágrafo 2º. Ocorrendo a redução das receitas nos termos do artigo 4º, 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município estabelecerá os seguintes critérios para a limitação de empenho. Não serão reduzidas as verbas da educação e saúde. Serão reduzidas em 20% as despesas com investimentos no município. Serão reduzidas as horas extras dos funcionários. Serão reduzidas as verbas do gabinete do prefeito de acordo com a redução da receita no bimestre. Parágrafo 3º. Em verificando, ao final do bimestre, que a regularização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primeiro ou nominal, a municipalidade estabelecerá os seguintes para a concessão de auxílios e subvenções às entidades do terceiro setor. Serão reduzidas no próximo bimestre, ao verificar a diminuição da receita, o mesmo percentual ao repasse seguintes para a entidade do terceiro setor. Artigo 11º. Não sendo devolvido ao autógrafo de lei orçamentária até o final do exercício de 2013 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12 em cada mês. Parágrafo 1º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. Emitirá ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Os planos LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficará à disposição da comunidade. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos ou de comum acordo entre os poderes, na conformidade com a Lei Orgânica Municipal. Capítulo 3 do Orçamento Geral. Artigo 12º. O Orçamento Geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e será elaborado de conformidade com a Portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 13º. As despesas com pessoal e encargos dos poderes executivo e legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes. E os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições emitidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 14º. Na elaboração da proposta orçamentária, serão atendidos preferencialmente os programas constantes do anexo 3, que faz parte integrante dessa lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Artigo 15º. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Parágrafo único. Serão concedidas subvenções sociais às entidades do terceiro setor, relacionadas em anexo próprio, que faz parte dessa lei. Artigo 16º. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino,
nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional número 29/2000 nas ações e serviços de saúde. Artigo 17º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de agosto compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária e tabelas explicativas da receita e despesas dos últimos 3 exercícios. Parágrafo 1º. A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto de lei para a sanção do Poder Executivo. Artigo 18º. Integração à Lei Orçamentária Anual. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Sumário da receita por fontes e respectiva legislação. Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. Artigo 19º. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de agosto o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 20º. É vedada a inclusão na lei orçamentária recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 21º. Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Artigo 22, ou 22º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em Andeara, 12 de abril de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osínio Odilon da Silveira. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é de deliberação ou não. Senhor presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia e que seja discutido e votado nessa primeira sessão, por se tratar de um projeto que a votação é feita em 2 sessões. O projeto vai para a ordem do dia. Projeto de lei número 14, de 29 de maio de 2013. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$90 mil e da outras providências. Dr. Osínio Odilon da Silveira, prefeito municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto no orçamento municipal vigente, em favor do Departamento de Administração, um crédito adicional especial para atender as despesas com as festividades do 85º aniversário do município de Andeara, através de convênio firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O creditor autorizado obedecerá à classificação abaixo descrita, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e alterações feitas pelas portarias da Secretaria de Tesouro Nacional e será incluído dentro da unidade orçamentária Departamento de Administração. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão dos constantes no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 4.320/64, das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Ficam alterados os anexos 2, 3 do Plano Plurianual e anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em Andeara, 29 de maio de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osínio Odilon da Silveira. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é de deliberação. Senhor presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia, que seja discutido e votado nessa sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Projeto de lei número 15, de 29 de maio de 2013. Dispõe sobre a nova redação do artigo 8º da Lei 2.198, de 22 de maio de 2013, conforme especifica. Dr. Osínio Odilon da Silveira, prefeito municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A redação do artigo 8º da Lei Municipal número 2198, de 22 de maio de 2013, passa a ser a seguinte. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2013, revogadas as disposições em contrário. Artigo 2º. Os demais artigos e dispositivos da Lei Municipal número 2198, de 22 de maio de 2013, permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2013, revogadas as disposições em contrário. Em Andrada, 29 de maio de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osílio de Longa Silveira. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é de deliberação. Senhor presidente, da mesma forma, peço que o projeto vá para a ordem do dia, que seja discutido e votado nessa única sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria, passaremos agora ao pequeno expediente, onde cada vereador terá 3 minutos para fazer uso da palavra. A palavra está aberta. Vereadores inscritos. Anésio Góes. Zico. Marcos. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, passa agora ao intervalo regimental. Consulta os senhores vereadores se a sessão pode prosseguir normalmente ou será feito intervalo. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues Batatinha, presente. Antônio Marcos Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campelo Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva Silas, presente. Paulo Antônio Cerezini, presente. E Wilson Caires de Aguiar, o primo, presente. Passaremos agora à ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto 2008/2013. Projeto tem discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, que se levante. O projeto foi aprovado em unanimidade pela primeira votação. Coloco em discussão o projeto 14/2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. O projeto foi aprovado. Coloco em discussão o projeto 15/2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. O projeto foi aprovado. Não havendo mais nenhuma matéria para discussão, passamos agora à explicação pessoal. Cada vereador terá 5 minutos para fazer uso da palavra. A palavra está aberta. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, com a palavra o vereador José Antônio Silas. Com a palavra o vereador Silas. Boa noite, presidente. Nobres pares, pessoas que nos assistem através da internet, nos ouvem aqui também presente. Ao pessoal também da cidade de Auriflama que está nos assistindo. Gostaria de tomar a liberdade, senhor presidente, para falar sobre o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara da cidade de Auriflama. Prefeitura Municipal de Auriflama, lei número 2104, de 23 de maio de 2013, declara de utilidade pública municipal a Associação dos Municípios do Baixo Tietê. A Prefeita Municipal de Auriflama, no uso de suas atribuições, etc. Basta ver que a Câmara Municipal de Auriflama, Estado de São Paulo, aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação dos Municípios do Baixo Tietê, AMBT, escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 11.112.909, ou ao contrário,
58. Entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 23 de maio de 2009. Com sede hoje em Polo, 5 a Rua José Barbosa, número 46, bairro Centro, cidade de Auriflama. Artigo número 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Auriflama, 23 de maio de 2013. Ivanildo Della Rovere Rodrigues, Prefeito Municipal. Jair Donizete Balestra, Diretor do Departamento de Administração. Cláudio Luiz da Silva, Assessor Jurídico. Registrada no livro Cláudio e publicada por São Leopoldo de Editais e pela Licença Local. Antônio Torres de Abreu Guimarães, responsável pela sessão de expediente e divulgação. Gostaria de agradecer a todo o pessoal, os vereadores da Câmara Municipal da cidade de Auriflama, a prefeita também, que decretou de utilidade pública, a Associação dos Municípios do Baixo Tietê, um projeto que subiu também. Recorda o ano, Anésio? Recorda, né? O ano que subiu, a gente aprovou, eu não recordo aqui. Mas bem que foi aprovado por totalidade pelos vereadores, foi a prefeitura e devolveu a Câmara, também ficou engavetado pelo vice-presidente Antônio Zocal. E hoje, graças a Deus, eu estou também agradecendo ao pessoal da cidade de Auriflama. Hoje precisamos também de recursos devido a porque nós já recebemos 50 mil reais do deputado Antônio Mentor, não pôde passar pela entidade. Mas hoje nós temos já esse direito, por isso eu agradeço a todo o pessoal da cidade de Auriflama e a alguns amigos que aqui também votaram. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Não havendo ninguém que Palavra, senhor presidente. a palavra, vereador Zé Antônio. Eu não queria chegar a ter que comentar o fato que ocorrido na nossa cidade. Mas, como todos sabem, é uma boca só que corre na cidade a respeito da denúncia que foi feita aí do PSF. Eu vejo com muita tristeza até que ponto chega a maldade no coração do ser humano. Eu digo a vocês que essa denúncia que foi feita a respeito do PSF, que foi lançada em 2002 pelo então prefeito Nilson, ele lutou, trabalhou com todo empenho para poder melhorar a saúde do nosso município. Passou também pela gestão do Nelson, ele fez de tudo também para poder cada vez mais a saúde do nosso município está atendendo aí a todos os munícipes. E chegou na atual administração, o doutor Edilão também se empenhando, lutando, fazendo melhorias, trazendo especialidades para a nossa cidade. Eu digo a vocês que na atual circunstância o PSF está fechado. Acabou. 60 funcionários até então estão sem emprego. São amigos de família, pessoas que lutam com pouco que ganham, mas merecidamente. Sonhos de pessoas ali foram dilacerados. Acabou. E o mais, a população que vai perder com isso. O pior disso tudo. Porque ali existem profissionais que atendem todo o nosso município. Eu sei de casos de pessoas de outros municípios que dá até o endereço de um parente, alguma coisa,
para poder vir ser atendido aqui no nosso município de Andiara. Porque nós temos aqui ginecologista, temos aqui oftalmo, dermato, psiquiatria, pediatria, fono, psicólogo, fisioterapia. E eu digo isso a vocês, gente. Isso tudo, até o momento, acabou. Está encerrado. Eu acho que existiriam outras formas de poder chegar no bom senso para poder regularizar. Aqui ninguém omite em dizer que, da forma que estavam vindo, desde o seu início até o momento, que era a melhor maneira. Mas procurava-se um jeito para o efeito disso tudo que aconteceu ser o menor possível para todos. Se a intenção de quem fez isso era essa, parabéns para vocês. Vocês conseguiram arrasar a saúde de Andiara. E não estou aumentando uma vírgula. Isso é uma verdade. Então, eu peço que Deus olhe por nós, que possamos, de uma forma ou de outra, conseguirmos amenizar esse efeito que aconteceu. Vocês podem comentar ali que isso é verdade. A saúde de Andiara, PSF, leste, oeste, centro e de Holanda, o SAMU também está comprometido. Eu sei que tem pessoas que estão se deliciando com a situação, mas eu acho que a pessoa, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que pensar primeiro na população. Um minuto, vereador. Então, peço a Deus que tenha compaixão dessas pessoas no momento aí do acerto de contas. Não com os olhos, mas com Deus. É só, senhor presidente. A palavra continua aberta. Com a palavra, vereador Paulo. Boa noite a todos. Presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos ouve aqui presente no auditório e aos internautas. Da mesma maneira, Zé, eu cheguei aqui hoje, eu estava pensando em não falar nada, porque eu estou um pouco nervoso com o que está acontecendo em Andiara. Mas, diante da situação, eu acho que nós temos que ver o seguinte: às vezes tem pessoas que, para tomar alguma atitude, ela tem que ter caráter primeiramente, ela tem que ter uma vida limpa, ela tem que ter uma idoneidade e saber que o prejudicado não vai ser o prefeito, o prejudicado não vai ser aquelas pessoas que pagam um plano de saúde excelente, que tem carro, que tem mobilidade nas pernas para poder se deslocar aos grandes centros. O maior, como se diz, a pessoa que mais vai sofrer com isso tudo é a pessoa carente. São os profissionais que trabalhavam ali. Porque existem pessoas lá no bairro onde eu moro, na Redentora, chegaram a perguntar para mim: é verdade que o prefeito desviou 1,5 milhão do PSF? A população tem que saber que presidente do PSF não ganha uns centavos, que o prefeito municipal não ganha uns centavos, que quem ganha do PSF é quem realmente trabalha no PSF. Trabalha muito ou trabalha pouco, mas trabalha com decência. Isso que fizeram em Andiara, é por isso que eu falo, pessoas para destruir Andiara tem uns montes, mas para ajudar são poucos. E o que deveria ser feito no município? Seria juntar a população, seria juntar as pessoas e falar o que seria melhor para melhorar o PSF,
melhorar o SAMU, não fazer o que está acontecendo hoje, André, foi o que você disse. Praticamente está fechado o PSF, praticamente está fechado o SAMU. Não vai. Isso daí não vai refletir numa camada social um pouco mais elevada. Vai refletir naquela pessoa que precisa do médico na casa dela, aquela pessoa que precisa do médico ao seu lado, dos enfermeiros, dos assistentes. Isso daí, pessoas dos sítios, pessoas de da Holanda. Então, eu creio que hoje, o seu prefeito, as pessoas do PSF, deveriam expor para a população quem são as pessoas que denunciaram, quem são as pessoas que fizeram essas coisas. Porque eu acho o seguinte, que criticar é fácil. Tem alguma coisa errada? Vamos ajudar, vamos melhorar, vamos fazer. Não jogar pedra. Tem muita gente que jogou pedra a vida inteira e não fez porcaria nenhuma para o Anhanguera. E a Anhanguera está perdendo o status de comarca, já perdeu há muito tempo. Está tentando recuperar, só que tem pessoas aqui que querem destruir, que querem só marginalizar as pessoas que estão trabalhando. Se tem um funcionário da prefeitura que está com um carro novo, é porque o funcionário está roubando. Não vai ver que na vida particular dele tem outras contas, tem outros negócios. Então, a população, infelizmente, o que acontece em Anhanguera, já faz 30 ou 40 anos que ocorre aqui. Toda a cidade vizinha estão melhorando, todos os lugares estão melhorando. Agora em Anhanguera está desse jeito. E se nós não começarmos a falar quem são, a cortar as asas, vai continuar essa briga, esse negócio aqui dentro. Você está entendendo? Então eu peço aos funcionários do PSF, do SAMU, o que depender de mim, do Paulo Ceresini, vereador, é pouca contribuição que eu poderei dar, ou talvez nenhuma, mas eu estarei presente, estarei ao lado deles, porque são pessoas que merecem credibilidade. Aliás, o município deveria olhar primeiramente a saúde, não olhar a estrada, não olhar outras coisas, olhar a saúde, porque só quem depende da saúde para dar valor. Infelizmente, nós aqui em Anhanguera temos pessoas que ainda pensam só em fazer o mal. Só que já passou da hora dessas pessoas serem excluídas. Porque se uma cidade quer progredir, se uma cidade quer prosperar, tem que ter união, tem que ter ideias para evoluir. Não ficar falando, você não fez isso porque fez errado. Você tem que falar, olha, se nós fizermos desse jeito, vai ser melhor. Se nós fizermos com a compreensão de todo mundo, vai ser melhor. É o que eu tinha que dizer. Palavra continua aberta. Não havendo ninguém mais queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão. Fico, senhores vereadores, convocados para a próxima sessão, dia 17/6/2013. Boa noite a todos.